Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional onde nós acreditamos, debaixo d'água, fora d'água, não importa. A fé se aprende. A fé é algo que todo mundo tem, mas que precisa ser ativado. E nós propomos aqui a fé em um alvo. E este alvo se chama Jesus. A videira, moça, tá bom? Esse é o nosso alvo, não é nenhum sistema fechado, não é nada além da videira. Só isso. Isso para nós é tudo, isso é transformador. Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bruninha já tá aqui. Desculpa o atraso para quem tá chegando no ao vivo. E um beijo no coração para você que tá no gravado. Mas é porque a gente tá com uma RN em casa, né? Então, ela não é mais RN, não. Não é mais? Já não, ela já é um bebê. Ah, então já passou da fase do RN. Dia 13 ela faz 2 meses. Eu não sou mais uma RN. E aí, gente? Quem tá aí pela primeira vez, um beijo no seu coração. Fernanda Lita, como é que é seu nome mesmo, Fê? Você veio do NACA, né? Como é que vocês estão, gente? Deixa eu só escrever um negócio aqui. Algo que Deus colocou no meu coração agora há pouco. Kênia, Fefe, Tati DBO. Gente, dispara. Achei que tinha um copo aqui. Dispara o dedinho no coração. Vocês estão ouvindo bem, gente? Fefe Lanzarra, bom dia. Vocês conseguem ouvir bem aí? A gente tá lá fora, tá na varandinha de guerra, tá molhado, choveu pra caramba aqui em São Paulo, não é verdade? E a gente tá aqui com a Betininha. Cuidado com a quina aqui, pelo amor de Deus. Não, tô aqui. Você tá bem aí, amor? Tô ótimo, amor. Pode ficar aí. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo? Então tá, a gente tá se ajeitando aqui. Fernanda Estela, sim, vim, estou amando, escrevi até meu testemunho ontem. Eu não consegui assistir suas histórias, mas eu vi que você compartilhou, eu vi o post que você fez, viu, Fê? Bruna, Fernanda tem um testemunho lindo, é isso aí. Gente, o encontro ontem foi maravilhoso, muito bom saber dos testemunhos de vocês. Nós temos que compartilhar testemunho, né? Por quê? Porque é uma prova daquilo que está escrito, né, Bruna? Senão ficaria como uma fé teórica. E esta fé ensinada por Jesus é uma fé prática, é uma fé que testemunha. Para você testemunhar, você precisa viver experiências com este Deus. Então, todas as experiências que você tiver com Deus, não tem tamanho de experiência, existe experiência. Experiências com Deus devem ser compartilhadas para glorificar o nome dele, sempre, não para glorificar o nosso. Se for para glorificar o nosso, Deus não vai nem deixar você compartilhar, eu creio. Entendeu? Vai ter um bloqueio aí. Mas se for para glorificar o nome dele, com certeza ele vai te levar para lugares, vai te dar oportunidades de poder compartilhar o testemunho. Então, beijo no coração de todo mundo aí. Boa quarta-feira a todos. Eu vou pedir só para vocês dispararem o dedinho no coração. E se você puder encaminhar, por exemplo, o Naka deve ter caminhado para Fernanda, né, Naka? Se você puder encaminhar usando o aviãozinho para mais pessoas, 5 pessoas nessa sua lista, pede para Deus usar o seu dedinho aí, tá? Pede para Deus usar o seu dedinho e abra sua Bíblia, porque foi para isso que eu vim até aqui. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Quer que abra pra senhora? E aí? Não, eu vou ficar aqui, depois a gente vê direitinho com o melhor jeito. Senão você vai ficar incomodado do outro aí. Não vai, eu não fico não. Pode vir, filha. Não, eu não tô nem aí. Pode vir. Fica, ela não tá achando que vai me incomodar ficar aqui. Lógico que não. Não, ficar atrás aqui eu tenho que... Você tem isso, né? Eu não tenho não. Moça, vamos pra palavra. Ó. Deus vai colocar algo novo dentro de você. E Deus colocou uma frase dentro de mim agora há pouco no carro. Deus colocou o seguinte: a fé. O que é fé? A gente pode falar de várias formas. Mas uma das formas que Deus colocou para mim aqui agora, e a gente vai ver por que isso aqui nessa palavra, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. A fé é como você dá o primeiro passo sem saber qual é o segundo. Você não fala, ou falava, né? Coloca o pé que Deus vai abrir o chão.
Sim. Abrir o chão? Coloca o pé que Deus coloca o chão. Coloca o pé que Deus coloca o chão. O povo de Israel colocou o pé no Rio Jordão e só depois Deus abriu o Rio Jordão. Quando Deus falou que ele era para passar o Jordão, Deus só falou para o primeiro passo para Josué. Deus não falou o segundo passo nem o terceiro passo. Então a fé é como você dar o primeiro passo e você não sabe qual é o segundo passo. Então qual é o passo que você precisa dar e que você não está dando porque você não sabe qual é o segundo passo? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, em nome de Jesus, esse ambiente é seu, Jesus, e o meu pedido, ele é o mesmo nesses 690 dias que o Senhor tem permitido a gente entrar aqui e compartilhar a tua palavra. O pedido é o mesmo, que almas sejam resgatadas, através não da sabedoria minha e nem da minha esposa de falar, mas através do seu Santo Espírito. Que a fé de cada pessoa desta live, tanto aqui da live quanto no gravado, que a sua fé aí, mulher e homem, no dia de hoje, nesta quarta-feira, não importa o dia que você esteja aí no gravado, que você seja ativado aí dentro de você, esta fé seja ativada pelo poder que há no nome de Jesus e não no poder de comunicação da Bruna Legnaioli Loureiro e nem do Bruno Loureiro Gomes e nem da Betina Legnaioli Loureiro. Amém? Amém. Que a sua fé seja ativada não no nosso poder de comunicação, mas no poder de Deus. Amém? A comunicação Deus faz, tá bom? Então, o que acontece? Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, você consegue ler aí, Bruninha? Sim. Você tá confortável aí, Bru? Eu tô, mas você tá também? Eu tô. Confie... Eu nem penso em mim, Bruna, vambora. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse é forte, hein? Uma coisa que Deus também colocou no meu coisa, quando eu não confio é porque eu estou sendo dominado por quê? Pelo medo. Olha o que a coisa escreveu ali, a Madalena. Betina está alimentando a fé dela. A Bíblia diz: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso aí. Madalena.porto já está sendo usada por Deus. A pergunta é: ô Madalena, ô Bruno, como que eu uso a fé? Como que a fé vem para mim? Como que eu ativo a fé? Ouvindo a palavra de Deus. É o que está escrito. E é por isso que nós estamos aqui. Você está neste ambiente, todos que estão aí, ouvindo a palavra de Deus. Então está tendo uma oportunidade de o quê? De você receber a fé. Está tendo a oportunidade de ativar a fé aí dentro de você. E Jesus, ele disse que o erro nosso, o erro do ser humano, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, é que Deus pediu para te chamar, está fixado aqui, a gente não fixa mais os versículos, porque Deus usou minha esposa, e quando Deus usa minha esposa, a esposa é como o Espírito Santo em casa, eu obedeço só, não é verdade, Bru? Então, Jesus, ele diz que o erro nosso é a gente não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, quando você conhece as Escrituras Sagradas, a Bíblia, você tem a oportunidade de experimentar o poder de Deus na sua vida. Logo, você vai validar esta fé. Ninguém vai validar essa fé por vocês. Então, Bruna, o que faz com que a pessoa não confie em Deus? Medo, ansiedade, dúvida. O medo. Porque a ansiedade é um resultado do medo. A dúvida gera o medo. A preocupação é o medo dominando. E o medo está intimamente ligado à dúvida. Quando eu tenho dúvida sobre quem Deus é, quando eu tenho dúvida sobre os planos de Deus na minha vida, quando eu tenho qualquer tipo de dúvida, automaticamente vai vir o medo. E o medo, Bruno, é uma conclusão que eu chego, né, hoje, depois desses 690 dias aqui junto com eles e conversando com muita gente e experimentando o medo, né, Bruno? A gente também experimenta o medo aqui. É de que o medo, ele vem, porque ele é uma emoção humana, mas ele vem como uma visita na nossa vida. Mas ele não pode fazer morada. O que você pensa sobre isso? O medo, ele visita a gente. Todo dia você pode ser visitado pelo medo.
Mas a grande sacada não é a gente ser visitado. Não lute contra a visita, porque há um interesse da força ruim, das trevas, chama o nome que você quiser. Mas do lado ruim da espiritualidade, de o quê? Implantar o medo dentro de você. Porque quando ele implanta o medo dentro de você, usando pessoas, usando o que ele puder usar, a gente trava. A gente não avança nos planos de Deus. Muito menos a gente vai viver por fé. Porque a fé é você dar o primeiro passo sem saber qual é o segundo passo. O que você pensa sobre isso, Bruno? Não, então, o medo, ele é uma emoção necessária para a nossa sobrevivência. Então, imagina a gente sem medo. Como que seria a sua vida sem medo? Tanto os medos físicos que a gente tem, o medo de ser atropelado, como o medo emocional, tipo o medo de ser rejeitado. Então, o medo ele tem uma função, né? Na inteligência emocional a gente explica isso. Ele tem uma função que é avisar alguma coisa pra gente. É possível, através só da inteligência emocional, que você tenha ferramentas para superar os seus medos. Eu sei porque por muito tempo eu fiz isso só com a inteligência emocional. Só com autoconhecimento. Só com autoconhecimento, né? Então eu tenho recursos para vencer os meus medos usando as minhas emoções. Porém, quando entra a fé, né? Quando entra a minha certeza de Deus na minha vida, dos planos de Deus na minha vida, aí a gente consegue lidar com o medo num outro nível, né? Num nível de não lutar pela força do nosso braço, né? Num nível de ter certeza que Deus está no controle de tudo. Exato. Então, o que Deus está falando com a gente aqui, gente, é de que não lute contra o medo, porque o medo é uma emoção humana. É ciência isso, né, Bruno? Fala pra eles aí. É ciência. E é uma emoção de sobrevivência. É só você pensar como seria a sua vida sem medo. Mas o medo, ele entrou dentro do que está escrito. O medo entrou no ser humano depois da queda do ser humano. Depois de Adão e Eva. No momento da entrada do pecado, entrou o medo. Mas o medo deve ser uma ponte para a gente se aproximar mais de Deus. É o medo emocional, né, amor? Mas o medo sempre, como ele é uma visita, como ele faz parte, ele tem que ser sempre uma ponte para Deus e não um bloqueio, e não é uma ponte para Deus. Anota aí, o medo é como ele tem que ser na sua vida uma ponte para Deus. Só que se você esquece de Deus, ele realmente se torna ele te domina, ele se torna um bloqueio. E você vai tentar resolver na força do seu próprio braço. Então, as coisas estão interligadas, gente. A inteligência emocional, nós somos especialistas emocionais aqui. Talvez há especialistas emocionais aí nessa sala. Mas as coisas não estão separadas, as coisas estão juntas. Inteligência emocional está junto com fé. A gente prega isso aqui todos os dias. Autoconhecimento é necessário, mas o autoconhecimento não só com o, de você se autoconhecer, de você se curar da sua história de vida, das suas feridas emocionais, mas também de você autoconhecer com ele. Você precisa conhecer aquele que te criou. Ele tem muita informação, ele tem muita capacidade para acelerar as coisas na sua vida. Então, Salomão, que é o filho de Davi, escreveu isso daqui, ó. Essa palavra é muito forte. E não se apoie no seu próprio entendimento. A gente fala o tempo todo aqui que o Espírito Santo, a Bíblia diz, dá um entendimento. Jesus falou, ele vai dar um entendimento para vocês. Mas esse entendimento que Davi está falando aqui, que Salomão está falando aqui, perdão, Deus através de Salomão, é um entendimento de que, olha, sobre o segundo passo. A fé é você dar o primeiro passo sem saber qual é o segundo. O que faz com que a gente queira saber o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo ou todos os passos? O nosso desejo do entendimento do plano completo. E a busca pela certeza também, né? A busca pela certeza. A busca pela certeza Não vai ter certeza. Você precisa aceitar isso. A lei da aceitação. O seu pai que estava falando sobre aceitação quando ele passou pelo infarto e aí ele teve que ficar a semana toda no hospital, era segunda-feira, ele teve que aceitar que ele ia ficar no mínimo até sexta-feira no hospital, ele saiu no sábado. Ele teve que aceitar. E a gente vem falando sobre isso daqui, a lei da aceitação. Você nunca vai ter certeza, mas a sua carne sempre vai querer, através dos pensamentos, fazer com que você busque a certeza. Aí você vai buscar a certeza, você não tem a certeza, você fica tentando
ter o entendimento dos próximos passos da sua vida, os próximos passos daquilo que Deus já colocou no seu coração, e aí você não vai ter, e o que vai acontecer? Você vai travar. Então Deus deu essa palavra, não fui eu que escolhi essa palavra, Deus poderia ter dado várias outras, Bruna, mas Ele escolheu essa para este dia, dia 2 de março de 2022, numa quarta-feira pós-carnaval. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Amor, e quando a gente busca a certeza, quando a gente quer buscar a certeza, é como se a gente não confiasse nos planos de Deus. É como a gente falar mais português rasgado, com certeza. Mais português rasgado. Eu não preciso de Deus. Não, ou senão, será que o que Deus tem pra mim, eu posso confiar? Não, será que o que Deus tem pra mim... Aí é a dúvida, né? É efetivo? Sim. Tipo assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Isso daí é a incredulidade. Isso aí é a falta de confiança em Deus. Como é que eu vou confiar numa pessoa se eu não conheço essa pessoa? Então eu sou incrédulo a esse Senhor. Esse Senhor aqui em 2022 pode ser Jesus Cristo para você. Para nós é. Então nós estamos todos os dias convidados a confiar em Jesus. E a confiança se constrói baseada em quê, Bruna? Em relacionamento. Eu confio na Bruna e ela confia em mim. Hoje é assim, por quê? Porque nós construímos um relacionamento maduro. E só construímos um relacionamento maduro porque a gente se entregou para o Senhor Jesus. Antes era pautado apenas em autoconhecimento com U e apenas em fazer do nosso jeito, nas nossas necessidades, na força dos nossos braços. Como saber se os meus planos são os planos de Deus? Intimidade. Quando Deus... Aí está o grande ponto. Você já está sendo usada por Deus, Magna. Quando Deus coloca quando a gente tem um desejo no nosso coração, quando a gente tem um desejo de algo, a gente tem que pensar. Peraí, eu tô colado na videira? Eu tô andando com esse Senhor? Eu confio nesse Senhor? Confio. Então o desejo que está dentro de mim, Ele mesmo colocou. Mas como que eu vou saber se de fato é isso mesmo que Deus tem pra mim? Dando o passo. Ontem a Karina falou um negócio no podcast que a gente tá ouvindo, amor, que acho que tem a ver com isso. Ela falou que Deus não mostra... Como que era? Que quem mostra o problema, não, o sofrimento não é Deus, é o inimigo. Uhum. Deus, ele mostra pra gente, ele traz paz pra gente, ele mostra, ele traz abre os caminhos, mas tipo, às vezes vem uma tentação, vem alguma coisa ruim, que normalmente isso não vem de Deus, isso vem do inimigo. Sim. Então quando não tem paz, quando a gente não tá em paz, quando a gente, né, tá tentando, racionalizando muito, sem confiança, querendo controlar, querendo saber o final das coisas, eu acredito que não é de Deus. Não sei. Não é que não é de Deus, não. A gente tá travando Deus. É assim, ó. Vamos pra Bíblia. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não racionalize. Andar com Deus não é você racionalizar. Claro que você pensa. Mas, de novo, o que Deus está falando pra gente é fé, é você dar o primeiro passo sem saber qual é o segundo. Então muitos passos não são dados. Você sabe o que é que você tem para fazer hoje. Você sabe que tem que fazer, que provavelmente é Deus que já colocou esse desejo dentro de você e você não está fazendo porque você quer saber qual que é o próximo passo, o segundo passo, o terceiro passo ou todos os passos. Então o grande ponto é quando a gente, muitas vezes nessa caminhada de fé, como foi a pergunta da Magda, Deus já botou o desejo dentro de você. Agora você precisa mostrar para Ele que você confia nele e não no seu próprio entendimento. E olha olha a resposta no versículo 6. No versículo 6, Deus está falando: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Uma das coisas que trava a gente que está colado na videira é essa racionalização de querer saber qual que é o segundo passo e a gente ter medo de fazer algo que não seja de Deus. Cara, será que é os planos de Deus? Será que o que tá vindo para eu fazer é de Deus? Aí você fica na dúvida e não faz nada. Deus está falando: eu endireito as veredas, dá o primeiro passo.
Deus só trouxe eu aqui junto com a minha família para dizer para muita gente nessa sala que eu não sei quem são. Eu não sei quem são as pessoas que estão nessa sala, mas Deus manda dizer para muita gente, não é para uma não. Deus manda dizer para muita gente, como diz na Bíblia, assim diz o Senhor. Tem já claro dentro de você o que você tem para fazer, só que só tem claro para você o primeiro passo. E Deus está mandando te dizer, pode dar esse passo. E ainda que você faça algo que não está alinhado com o meu plano sobre a tua vida, é Deus que está falando com você, mulher. Eu endireito as suas veredas. Veredas são caminhos, Ele endireita os seus caminhos. Então, a chave de tudo é não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor. Reconheça Ele nos seus caminhos. Vai com Ele mesmo. Vai com Ele. E esteja certo que ainda que você erre, ainda que você faça algo que não é de agrado de Deus, Ele vai te corrigir. De alguma maneira Ele vai te corrigir. Rapaz, o que está faltando você dar o primeiro passo? Isso daí é importante que você falou. Isso é muito importante. Porque a certeza, essa é uma certeza, é a única certeza que a gente tem que ter. Que se a gente der um passo errado, Ele vai corrigir. Ele vai. Se a gente tiver essa certeza, a gente vence nossos medos no outro nível também. Exato. Aí é onde entra o medo. O medo vai te travar. O medo te trava. Por isso que Jesus ele disse, na minha presença eu lanço fora todo medo. Na minha presença você usa a fé como escudo. Na minha presença Jesus está te dizendo, você sabe que o medo te visita, mas ele não vai fazer morada na sua vida. Ó, vamos pegar a história de Davi, porque eu estava meditando na história de Davi quando Deus me deu essa palavra, Bruno, para a gente caminhar para o fim aqui. E quando a gente fala da história de Davi, vou até marcar aqui, mas eu não... Quando a gente fala da história de Davi, eu gosto de dizer aqui, Bruna, de que existe um deparo a ser feito. O que Deus fez na vida de Davi é para você. O que Deus fez na vida de todos os homens de fé e mulheres de fé aqui, tudo que Deus fez, que está escrito na Bíblia, é para todos dessa sala. Deus escreveu as escrituras para nós, não para deixar na prateleira, não para ser admirado. Não, é para você viver. Então, tudo que Deus fez na história de Davi é para mulheres e homens dessa sala. De Davi, para Vanóbia, Beatriz, já leio o que vocês estão escrevendo, senão me perco aqui. Luciana, Mari, Doutor Iara, Fefe Lanzarra. Olha lá. Está sendo resposta das minhas orações, porque é muito sutil isso. Eu acredito em Deus, eu confio, estou colado na videira, eu leio a Bíblia, mas eu me converti, eu me convenci da mensagem. E falando da lei da conversão, é justamente você dar o primeiro passo confiando e não se apoiando no seu entendimento, no entendimento do segundo passo. Amor. Olha só, não tente entender e muito menos saber qual é o segundo passo, aonde isso se aplica na tua vida. Deus já me mostrou onde me aplica na minha vida. Eu já fiz meu devocional hoje de manhã. Eu também estou vivendo essa palavra. A gente sempre vai estar vivendo isso na nossa vida. Não é uma vez só e depois que a gente entende, acabou. Não. Sempre você vai ser lançado em novas estações, em novas fases. Usa o nome que você quiser. Mas sempre vai acontecer situações na nossa vida em que a gente vai ter que dar o primeiro passo sem saber o segundo. Por quê? Porque a gente decidiu viver por fé. Se você não quiser viver por fé, pode ficar tranquilo. Pode viver sem fé. Tenha fé em você mesmo. Na verdade, ninguém anda sem fé. A fé é assim, você pode ter fé em você mesmo, em fé nos seus dons, fé na sua capacidade. Pediram para mim eu escrevi um testemunho nosso num post e pediram para mim se ela poderia compartilhar um ensinamento que Deus me deu lá. Eu falei, claro que você pode compartilhar, porque aquilo não veio de mim, veio do próprio Deus. Essa inspiração, por exemplo, das mensagens que a gente passa aqui no Cola na Videira, não vem do Bruno, vem do próprio Deus. Não é a minha capacidade, é a capacidade dele, a fé é nele, não em mim. Mas então, quando você decide não se apoiar no seu próprio entendimento, você está falando para você mesmo. Eu não tenho fé em mim, eu tenho fé nele. E ele me capacita. Davi viveu isso. E nós estamos sendo convidados a viver isso. Quem está entrando agora, assiste desde o início, se você tiver fome ou sede, para você entender, porque a gente já está aqui no final. Você queria falar alguma coisa? Não, que o nosso próprio entendimento, quando ele fala para a gente não se apoiar no próprio entendimento,
o nosso próprio entendimento, ele é cheio, é a nossa razão, é cheio desses medos, é cheio das nossas emoções humanas. Uhum. E confiar em Deus no nosso, de todo o nosso coração é a gente confiar no improvável, no impossível. Exato. Então, por exemplo, se eu tenho dois caminhos, confiar em Deus ou confiar em mim. Eu sou limitada, Deus é ilimitado. Então, eu sempre vou racionalizar e olhar e tentar me proteger Exato. de tudo que pode acontecer na minha vida. E quando eu faço isso, eu bloqueio que Deus faça o improvável na minha vida. A gente passou recentemente por um momento que a gente teve que tomar uma decisão, ainda não é hora, em breve, na hora a gente vai contar, em que o nosso entendimento dizia uma coisa. É muito louco, então vai demorar um tempo pra gente contar isso aí. Mas assim, o nosso entendimento dizia uma coisa, mandava uma coisa, né, amor? Só que a nossa fé em Deus, que foi a forma que a gente escolheu viver a nossa vida... É uma escolha. Ela falava outra coisa totalmente contrária. Então, para isso que o Bruno tá falando, qual o passo que você tem que dar, o convite é enxergue sobre duas óticas isso. Sobre a sua ótica e sobre a ótica de Deus. Você crê que Deus pode fazer o improvável nisso que você quer? Porque se você fala assim, não, eu quero que Deus faça isso, o meu desejo é esse, X. Aí, e Deus colocou isso já pra você. Ele já te deu essa visão. Dá o primeiro passo. Já te mostrou. Isso. Só que aí vem o seu entendimento e fala, não, mas isso, não sei o que. Aí vem toda a sua história. Isso. E aí pronto, aí você bloqueia o que Deus já falou pra você que Ele vai fazer. Exato. Então é você que escolhe. Ah, mas será ainda que mais essa voz é minha ou será que é de Deus? É você que faz essa escolha também. Conversa com Ele que você vai saber. Você vai saber no caminho se é Deus, se é a voz de Deus ou não. Tem que testar. Essa fé é tão louca, é tão boa, é tão maravilhosa, é tão graciosa, porque é uma fé que se experimenta. É uma fé que se experimenta. Davi, e aí, por exemplo, mas é muito importante o que a Bruna disse, porque imagina que você viveu uma história onde você viu seus pais fracassarem, onde você viu pessoas fracassando na sua vida. Aí Deus está te dando um projeto, Deus está te dando Deus já colocou o desejo aí dentro de você, e esse desejo você sabe que se você fizer, você vai ter sucesso. Aí você tá preso na sua história de que, tipo, inconscientemente eu não mereço ter sucesso. Inconscientemente eu não mereço ter sucesso. Então precisa se curar emocionalmente. Então é muito legal a vinda da Bruna, porque eu quero muito que a Bruna tem muita experiência com inteligência emocional. Tudo que eu sei de inteligência emocional, eu aprendi com a Bruna, aqui dentro de casa, aprendi porque trabalhei junto com ela e junto com todo o povo lá da SB. Um beijo no coração de todo mundo que é Lotus aí, se é que tem alguém Lotus aí. Mas é muito importante vocês ouvirem o que a Bruna tem para passar, porque Deus tem dado muita sabedoria para minha esposa. Mas veja, vamos para uma história prática para a gente caminhar para o fim aqui. Já são 8:55. Que é a história de Davi. Como na prática, então, me traz uma história da Bíblia que mostra, na prática, eu confio no Senhor e não me apoio no meu próprio entendimento, e sei que se eu tomar alguma decisão errada, Deus vai endireitar minhas veredas. Por quê? Porque o pai não quer que o filho desgarre, e o filho está falando, pai, eu quero ir com você. Você acha que o pai, criador de todas as coisas, vai deixar o filho na mão? E vai te colocar numa cilada? Vai te colocar numa cilada? Quem se coloca numa cilada é a gente mesmo, então pensa. Esse é o entendimento que a gente tem que ter. Nós somos filhos de Deus. Deus é pai. Então ele está dizendo, eu endireito as veredas. Só fala que você quer vir comigo. Olha só. Amor, não vai. Taca-lhe pau, moça, bora! E você lembra que um dia a gente tinha, recentemente também, a gente tinha que tomar uma decisão. E aí eu lembro que a gente deu o passo. E aí eu lembro que você falou o seguinte, Deus, eu dei o passo. Se não for da tua vontade, fecha a porta. E fechou. Fechou. Da forma mais louca possível, né? Não, mas olha só. Daquilo lá, né? Mas olha só, o que aconteceu? Coisa interna. Existiu a possibilidade, existiu a dúvida, mas será que isso que tá aparecendo pra gente é de Deus? Existiu a dúvida. Oramos, entregamos, e aí Deus foi mostrando sinais, e não sei o quê. De repente, o que a gente fez? A gente deu o passo. Só que a gente não estava 100% em paz. Só que era um passo que a gente tinha que dar. Só que quando não existe essa paz 100%, quando as coisas não fluem, aí eu lembro exatamente, eu e o Bruno, a gente estava no evento lá da Conferência de Destino, e a gente o Bruno falou para Deus, se não for da tua vontade, fecha a porta. Mas a gente deu o passo.
E ele fechou. E aí Deus fechou assim, mas foi uma coisa impressionante. Né, amor? Agora eu acho que eu consigo falar, Deus me trouxe aqui como, exatamente, como aonde é a palavra de hoje, o centro. A gente não pode se enganar com esse negócio da paz. Muitas vezes a gente pode se enganar, Bruna, eu não tô em paz. E na verdade você está sendo dominado pelo espírito do engano, porque existe um espírito do engano, eu creio nisso porque está escrito, que traz o medo, e o medo está te dominando, e você está concluindo como uma justificativa para você mesmo de que não, eu não estou em paz, então não é de Deus. A gente tem que ter autossabotagem. Que vem do inimigo. Né? Vem. Então, e que atua sempre aonde? Na nossa mente. Deus fala na nossa mente e o inimigo fala na nossa mente, gente. A Juju Correale que tá aí, um beijo no seu coração, Juju Correale. A diferença é que Deus fala na mente e no coração. A Juju fala só na mente. Exato. Mas o espírito é mente mesmo. A Juju Correale, um dia ela falou pra mim assim, ô Bru, então é o seguinte, a dúvida é como um terreno fértil pro inimigo na nossa mente. É isso aí. Mas a certeza também é um terreno fértil na nossa mente. A certeza de quem Deus é. A certeza da fé. Então presta bem atenção. Meu Deus, que palavra. Faltou só falar o meu nome. Pronto. É o Espírito Santo falando com você. Glória a Jesus por isso. Então a gente tem que ter cuidado com esse negócio da falta de... tipo assim, eu não estou em paz. Esse caso que a Bruna contou, a gente não pode falar assim... com todas as letras. Porque é algo muito pessoal. Mas o que a gente pode dizer era assim... Era tipo assim, como se fosse um contrato de um negócio. Isso a gente pode falar. Como exemplo, a gente vem para Davi e a gente vai fechar. Vai orar e vai fechar. Ô, gente, eu e Bruna, a gente recebeu uma proposta. E tinha um contrato. Só que a gente não sabia se era de Deus ou se não era de Deus. A gente recebeu esse contrato para assinar. Algo que a gente estava pedindo. Algo que estava relacionado ao que nós precisávamos. Isso. Algo que a gente estava pedindo. Ei, escute, porque nós não estamos falando a nossa história. Deus está falando com você. Ô bicho de goiaba, presta atenção. Deus está falando com você. Não é não. Não é. A gente não está contando historinha furada aqui não. É só compartilhando um testemunho, mas é porque Deus quer falar com você através do testemunho. Nós tínhamos um contrato para fechar. Esse contrato fazia todo sentido a gente assinar. Mas a gente tinha algumas dúvidas em relação a esse contrato também. Como que a gente ia saber se era de Deus ou não? Porque é a dúvida de todo mundo nessa sala. Como saber se é plano de Deus assinar esse contrato ou se não é plano de Deus assinar esse contrato? Separa ou não separa? Separa ou não separa? Muda ou não muda? Caso ou não caso? Ei, presta atenção. Abra o negócio ou não abra o negócio? Vou pra lá ou vou pra cá? Viajo ou não viajo? É de Deus ou não é de Deus? Mano, nós temos que avançar. Deus trouxe a gente aqui para falar, avancem e cuidado com a autossabotagem, que nada mais é a gente tentando o nosso próprio entendimento. É muito simples. Essa fé é simples. O que a gente tem que pensar quando você tem essa dúvida? Quando temos paz no coração? Então, a gente também precisa falar um pouco mais claro, porque esse negócio de paz no coração deixa muita gente em dúvida. Como é que eu vou saber se eu estou tendo paz no coração ou não? É algo muito abstrato. Eu entendo quando a gente fala assim, cara, eu tô em paz, eu tomei a decisão certa, eu tô em paz, é porque Deus falou pra eu tomar essa decisão, eu tô em paz. É isso aí, é verdade. Mas a gente não se explica, né? Mas tem como a gente destrinchar mais esse bicho aí da paz no nosso coração, muito pertinente. Gibofá, um beijo no seu coração. Até porque a Bíblia diz, como a Milena tá dizendo aí, a Gaeta, pessoal, os Gaeta, você é o pessoal de Maresias, beijo no coração de toda Marecas. Coração do homem é enganoso. Nosso coração é muito enganoso. Então, como que a gente vai saber na prática? A gente não Calma vai aí, saber. Moça. Peraí, vai saber fazendo o que a gente fez. Como que você vai saber? Você vai falar assim, olha, Senhor, você vai fazer essa oração. Senhor, eu tô colado em você. Nós não queremos, a gente fez isso. A gente não quer ir assinar esse contrato, ou seja, a gente não quer entrar nessa porta se não for da tua vontade. Mas eu não tenho a sua voz agora. Essa não é a porta para vocês. Eu não tenho essa voz. E também não tenho essa paz, se é ou se não é. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar nas suas mãos e vai... Como que a gente falou pro rapaz? A gente falou o quê? Que rapaz? Não falamos com o cara do contrato, né? Não falamos simplesmente. Simplesmente a gente entregou. A pessoa sumiu. A gente falou assim, tá nas suas mãos. Se não for da tua vontade, lembrei, fecha a porta.
E era uma coisa assim, diariamente tava... Todo dia eu falava no WhatsApp com a pessoa. Todo dia. Todo dia. E simplesmente a pessoa sumiu. E o Bruno E é um também querido. sumiu. E eu também sumi. Porque eu sumi porque a pessoa sumiu e eu sabia que era não a pessoa que sumiu. Eu sabia que Deus estava fechando a porta. Então eu fiquei tranquilo. Até porque a pessoa a gente tem contato até hoje. Exato. Então, esse é um exemplo. Agora vamos para um outro exemplo. Vocês entenderam, gente? Vocês estão aqui? Mas, Bru, o que fez... Esse é o ponto. Você falou, eu acho que o mais importante de tudo. O que fez a gente dar esse passo, mesmo com essas dúvidas, porque as dúvidas vão existir. Confiar em Deus. Mas é confiar que... Entregando. Mas não é só isso. Você falou um negócio pra mim e virou a chave. O quê? É confiar que se não for da vontade dele, ele vai endireitar a vereda. Porque tá Isso muda tudo. Porque isso faz você sair de cima do muro. Isso. Se você não isso faz você andar, moça. Se você não confiar que Deus vai endireitar caso você dê um passo errado, muito forte você vai isso. ter muito medo de sair de cima do muro. Mano, você viu que glorioso isso, cara? E muitas vezes a gente na fé, acreditando em Deus, nessa balela toda, a gente fica em cima do muro. Eu me coloco na linha de frente. Eu não quero ficar em cima do muro, eu quero lutar com toda a confiança em Deus, não com o meu entendimento, de que eu não quero ficar em cima do muro. Então, o que você tem que fazer em momento de devocional, de forma muito prática? Aonde você está em cima do muro? O que você tem que fazer hoje? Eu vou até subir um post aqui, eu conto muito com vocês de compartilhar como vocês fizeram ontem, como vocês vêm fazendo. Nós vamos avançar aqui no Colo na Videira junto. Nós estamos avançando junto. Porque Deus tem usado não só eu e minha esposa, mas vocês também. Ontem a gente viu a prova dos testemunhos. A prova do testemunho do Dani Nakamura, da Ana e de mais outras pessoas que eu não vou me lembrar aqui o nome. Da Gabi Vargas. Bom, mas a gente tem que sair de cima do muro. Qual é o primeiro passo que você tem que dar? E você já sabe você já sabe que você não sabe o segundo passo. Então você vai dar o primeiro passo e você vai ver se é de Deus ou não. Isso é mostrar confiança em Deus. Deus, eu tô contigo. Eu tô tanto contigo que eu vou dar esse passo. Se não for seu, você vai fechar a porta. Se ainda eu fizer alguma coisa errada, você vai endireitar minhas veredas porque eu tô desejando que você endireite as minhas veredas. É como você fazer um alinhamento com o seu chefe. Ô chefe, eu tô fazendo esse alinhamento com você, tá bom? Eu não sei fazer isso aqui. Você tá me dando isso pra eu fazer. Beleza, nós vamos junto, eu vou te alinhando, eu vou avançar e vou te mantendo informado, beleza? Isso é como você fazer um alinhamento com o seu gestor. Isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. Se pudesse resumir isso. Agora... Virou a chave da Fefe Lanzarra também. E virou a minha também hoje de manhã e virou a da Bruna agora. A gente não falou antes de entrar aqui. Porque assim, gente, eu e o Bruno, até por a gente trabalhar com inteligência emocional... A gente, sempre que a gente tem uma decisão, a gente bota no papel. Faz ganhos e perdas. A gente bota ganhos e perdas, fazer caminho A ou caminho B. O que eu ganho, o que eu perco, o que vai mudar de positivo, o que vai mudar de negativo. A gente faz, porém, isso é o nosso entendimento. É necessário a gente colocar a nossa razão para funcionar. E você pode viver assim, se você quiser. Pô. Só assim. Só que quem escolhe viver pela fé, escolhe viver o improvável. A gente, se for a nossa escolha, vai ser pelo provável. Pelo mais fácil, pelo mais seguro. Por que a gente tem tanto medo das coisas não darem certas? Por que a gente tem tanta necessidade de ter certeza? Porque nós, seres humanos, temos medo do desconhecido. É forte. Entende? Então, assim, a gente sempre vai agir tentando se proteger. Só que Deus, ele promete pra gente o improvável. E nisso, a gente não tem que ter medo. E não, se eu não tenho medo, eu não tenho a necessidade de me proteger. Exato. Eu preciso do quê? Deus, faça na minha vida. Como eu e o Bruno, a gente fala o tempo todo. Deus, faça que essa história se torne um testemunho pra gente honrar o seu nome. Esse é o maior desejo de Deus. Você acha que ele não vai endireitar as veredas? Você acha que ele não vai dar a porção do dia? Você acha que ele não vai fazer isso? Claro que ele vai fazer. Agora, uma grande... sustentação de tudo isso na sua vida é fazer com que muitos estão fazendo aqui, estão testemunhando essa fé. Buscar o maná diário. E as pessoas que estão recebendo essa virada de chave são pessoas que estão aqui todo dia. Todo dia. Há tempos. Todo mundo que foi transformado no Cola na Videira são pessoas que a gente vê com os nossos próprios olhos, de pessoas que estão buscando a palavra de Deus todos os dias, o maná diário, o pão nosso de cada dia. Não teve uma pessoa que foi transformada mesmo, de verdade, com sustentabilidade, com base, com fundamento, que aparece só de domingo. Não tem. Essa é a verdade. Eu não queria dizer isso. Porque eu poderia falar, não, vem só de domingo. É importante é você vir. Cara, eu tenho que ser sincero com vocês. A transformação vem quando você busca diariamente o maná.
o pão do dia. Tá bom? Senão você não tem entendimento. Né? Senão você não tem entendimento. Então o que acontece? Só pra gente poder fechar, Davi, lá, tá no livro de 1 Samuel, você não precisa abrir não, mas Davi era um menino muito rejeitado pela família, tinha problemas obviamente emocionais, e Deus escolheu ele para ser o futuro rei de Israel. Demorou 18 anos para ele ser rei de Israel, mas logo no início, logo depois, na verdade, que ele recebeu o Espírito de Deus, a Bíblia diz que a partir daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Logo quando ele foi ungido como futuro rei de Israel. Beleza, Davi continuou sendo pastor de ovelhas. Davi não tinha postura de guerreiro, Davi não tinha postura muito menos de rei. Aliás, o irmão mais velho dele tinha postura, ele era bonito, ele tinha postura de ser rei. Mas Deus escolheu Davi. Vai vendo. Aí chegou um determinado dia que estava tendo uma guerra em Israel. E aí os irmãos de Davi estavam na guerra, e Davi estava cuidando das ovelhas. Os irmãos estavam demorando muito para voltar, Bruna, muito para voltar. Aí o que o pai de Davi fez, chamado Jessé, falou assim, Davi, vai levar comida para seus irmãos. Vai levar comida para seus irmãos e volta. Davi colado na videira, Davi confiando no Senhor, Davi já estava com o Espírito Santo, Davi confiava em Deus. Aí Davi poderia já falar assim, é de Deus ou não é de Deus eu ir levar comida para meus irmãos e voltar? No meio da guerra? Se não fosse de Deus, Davi poderia falar assim, no meio da guerra, eu nem sou guerreiro, eu vou levar comida para os meus irmãos, eu vou morrer no meio do caminho. Como é que eu vou saber? Indo, irmão. Mas antes de ir, você fala, Senhor, o meu pai aqui na terra está falando para eu levar comida para os meus irmãos. Eu vou levar, porque é justo, é lícito eu levar. Me parece que faz sentido. Mas se não for da tua vontade, me trava no caminho, faz essas comidas desaparecer, faz vir um exército de animais e coma toda a comida. Impeça de eu ir. Davi andava dessa maneira. Bom, aí Davi foi. E era de Deus mesmo ele. Tanto é que, quando Davi chega, ele vê um homem chamado Golias. Você deve conhecer a história, mas talvez você possa imaginar que é desenho animado. E não, eu achava que era desenho animado isso daí. Davi e Golias. O pequenininho contra o grandão. Não. Golias era um homem de um povo chamado Filisteu. Golias, a Bíblia diz que ele tinha 3 metros de altura. Golias trazia na cabeça um capacete de bronze, se vestia com uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 70 quilos, Bruno. Caramba. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de que 7 quilos. E diante dele ia um escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel e gritava, para que vocês saíram para formar essa linha de batalha? Quem vai vir lutar contra mim? Ele começou a afrontar, e o exército estava com muito medo, o exército de Israel. Estava mais de 40 dias com muito medo. Bom, Davi chegou lá. Deus permitiu que Davi fosse até lá para levar comida para os irmãos. Só que quando Davi, que estava colado na videira, assim como você, viu aquela situação, todo mundo com medo, inclusive o rei Saul, todo mundo com medo, Davi tinha uma missão apenas, entregar a comida para os irmãos e voltar para casa. Davi era pastor de ovelhas. E aí, de repente, Davi chega e fala para o rei que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar contra esse filisteu. Deus falou para ele matar Golias? Eu não entendi nada, amor, dessa última parte. Tá, ó, então vamos lá. Onde você parou pra ver se... Não, ele tava indo levar comida pros irmãos. Aí ele foi, contou com o rei? Com o rei? Eu tô encurtando a história, mas não. Ele foi levar comida pros irmãos. Não, ele foi ele foi levar comida pros irmãos. Quando ele chegou lá, ele viu um exército todo amedrontado, travado pelo medo. A gente não tá falando de medo, Bruno? Tava tendo a guerra. Tava tendo a guerra. Não tava tendo a guerra, na verdade. Tava tendo só uma afronta. O exército inteiro de Israel estava com medo, inclusive o rei. Davi começou a ir atrás para entender por que as pessoas estavam com medo. E aí ele foi atrás dos irmãos. Os irmãos falaram, o que você está fazendo aqui? Volta para casa, você é um rejeitado, enfim. Foi atrás de outras pessoas até ele chegar no rei. E para o rei ele falou para o rei Saul ele falou que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar contra o filisteu. Ele se colocou à disposição para lutar com Golias. Porque ele já conhecia o rei, né? Ele tocava harpa pro rei. Ele conseguiu chegar até o rei. Ele foi falando com várias pessoas e chegou até o rei. O ponto central não é o rei. O ponto central é: Deus falou com Davi que era para ele matar Golias? Sim ou não?
Você não leu a história, talvez você não conheça a história, mas eu vou te adiantar. Deus não falou nem que sim, nem que não. Deus não falou nada a respeito para Davi. Se era ou não era para dar esse passo de ir até Golias. Davi sabia como ia ser? Não. Mas Davi confiava no Senhor. Então o que Davi fez? Davi foi, falou com o rei, se colocou à disposição. O rei falou, você não pode ir contra esse Golias, contra esse filisteu. Você não pode lutar com ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, Davi, você não tem a capacidade, Davi. E Davi disse, este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantasse contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso, eu não vou explicar isso agora, será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. É muito forte isso. Mas, diante de tudo que a gente falou, quem está entrando agora, você precisa escutar desde o início, para a gente poder terminar. Aplica essa palavra, lê o versículo 5 novamente. Versículo 5, novamente. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Davi não se apoiou no próprio entendimento dele. Golias tem 3... todo mundo tá com medo. Ele tem 3 metros de altura. Puta, eu não sou guerreiro, ele é guerreiro. Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Cara, eu vou me colocar à disposição. Deus, eu vou me colocar à disposição. Eu tenho certeza que Davi fez essa oração. Deus, eu vou até o rei e vou me colocar à disposição. Não faz sentido esse filisteu afrontar todo o seu exército. Não faz sentido a gente ser derrotado, porque não é esse o plano que o Senhor tem para mim, para todo Israel. Então, eu vou me colocar à disposição. Eu vou dar o primeiro passo. Eu vou viver pela fé. Eu vou dar o passo sem saber qual vai ser a resposta do rei, sem saber se o rei vai deixar ou não, e muito menos sem saber como vai ser a luta contra Golias. Mas eu tenho a certeza que se o Senhor me colocar na frente desse Golias, assim como o Senhor me colocou na frente de urso e de leão, você vai derrotar esse Golias. E todo Israel saberá que há Deus ainda em Israel, e inclusive esse povo contrário. Quem está entendendo isso? Então Davi ele deu o passo sem saber o segundo passo, muito menos o terceiro e nem o quarto, sem saber passo nenhum. E a pergunta é, qual é o passo que você tem para dar hoje? Porque a gente vai colocar um post agora, dizendo que a fé é como você viver pela fé, é como você dar o primeiro passo sem saber qual é o segundo. E aí eu escrevi uma legenda. Eu gostaria muito que você escrevesse lá, pelo menos um check, e que você compartilhasse com mais pessoas. Porque tem muita gente que acredita em Deus, que está colado na videira, que lê a Bíblia, que ora, mas que não tomou uma atitude que precisa tomar, e é a própria atitude que Deus já disse para você tomar. Deus colocou esse desejo no seu coração, mulher. Deus colocou o desejo em Davi de afrontar, de guerrear contra Golias. Foi o próprio Deus. Deus colocou na verdade. Só que, veja, é aí que a gente entra esse negócio de paz no coração. Davi só soube que Deus estava com ele testando, validando, vivendo experiências com Deus. E o que Deus colocou no meu coração é, quanto mais tempo, Bruno, você passar comigo, mais corajoso você se torna. Quanto mais tempo Davi passava com Deus, o pessoal achava que ele era pastor de ovelha. Davi passava muito tempo com Deus. Quanto mais tempo Davi passava com Deus, mais corajoso ele se tornava. Quanto mais tempo você se passar com Deus, mais coragem você vai ter dentro de você. Aonde você vai ter a certeza que só basta você dar o primeiro passo. E se esse primeiro passo não faz sentido nenhum no plano de Deus, Deus não vai deixar você fazer esse primeiro passo ou vai acertar a sua vereda, como está escrito. De alguma maneira. Então não tenha medo. Vá com medo mesmo. Só não deixa, vá com medo mesmo, no sentido assim, o medo está te visitando, mas ele não vai fazer morada dentro de você, porque você decide confiar no Senhor. O que você queria falar? Que Davi, por ele ter esse relacionamento com Deus que você está falando, né, quando ele estava lá com as ovelhas, ele foi muito sábio também, porque Deus colocou a oportunidade, né, Deus abriu uma porta para ele, que foi através do pai dele pedir para ele levar comida para os irmãos, certo? Certo. Então, cara, ele viu nessa atitude, ele viu nessa oportunidade, uma oportunidade dele dizer, Deus, eis-me aqui.
Então, por exemplo, o Bruno, eu vejo muito, o Bruno faz muito isso. Às vezes, quando ele vai encontrar uma pessoa, ele fala, Deus, se for da tua vontade, me usa. Então, poderia ser realmente só o Davi podia ir lá, levar a comida e vir embora. Exato. Só que ele, por estar conectado com Deus, a pessoa, quando ela tem um relacionamento diário, ela vem em tudo. Tudo. Toda porta, tipo assim, abriu uma porta, vai lá levar. A guerra tá ali acontecendo, e abriu uma porta pro Davi ir até a guerra. Então é uma porta aberta. Ele foi. E ele disse, eis-me aqui. E ele não foi, Bruna. Entendeu, amor? Perfeito. Sim, e complementando, ele não foi porque ele tinha uma promessa de ser rei. Porque ele já sabia que ele ia ser rei de Israel. Ele não foi assim, ó. Ele não falou assim, ó, o rei Saul, eu vou ser rei. Então se Deus falou que eu vou ser rei, eu vou ser rei e eu não vou morrer, então eu vou lutar contra Golias. Ele não foi soberbo. Sabe o que Davi falou? Davi falou assim, ó. A Bíblia diz, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. E Davi continuou. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das garras desse Golias. Ele olhou para as experiências que ele já teve com Deus e falou, vai ser mais uma experiência com Deus. Se Deus me livrou de urso e de leão, o que impede dele me livrar desse Golias de 3 metros de altura? Ou seja, não tem a ver com o externo, tem a ver com Deus, irmão. Tem a ver com Deus. Não importa, ele podia ter matado um gatinho. Mas se ele soubesse que Deus fez ele matar um gatinho, ele mataria o gigante. Porque não tem a ver nem com o gatinho nem com o gigante. Tem a ver com a confiança no Senhor. Entende? Na confiança no Jesus de Nazaré, no Cristo vivo, irmão. Por isso que essa fé é viva. Então, em 2022, Jesus ele levantou a voz, irmão. Jesus já gritou, Jesus já fez tudo. Jesus falou, toda a autoridade foi colocada no meu nome. Se você decidir andar comigo, você anda na minha autoridade, no meu nome. Então anda na confiança. Já estamos fazendo um alinhamento aqui, pessoal. Pessoal, nós já estamos fazendo um alinhamento aqui, Bruna. Nós não vamos saber o segundo passo. Acabou. E se nós estamos aqui em reunião, já certo de que nós não vamos saber o segundo passo, então na moral, a paz que vai ter dentro de mim é o seguinte, eu vou dar o primeiro passo. Eu já tenho um desejo no meu coração, você sabe inclusive qual é. Eu já tenho um desejo no meu coração, eu vou dar esse passo. Coração, mente, alma, não importa, eu já tenho um desejo dentro de mim. Eu gosto de, tem que simplificar, tem que falar muito simples, tem que ir pro simples. Nossa, Bruno. Já tenho o desejo dentro de mim, então eu vou dar o primeiro passo. E eu tô indo junto com Jesus. E se eu ainda errar, ele vai endireitar minhas veredas e vai me colocar de volta e vai dar tudo certo. Tchau. Porque tem tudo a ver com ele e nada a ver comigo. Tem tudo a ver... Davi, tem tudo a ver comigo, não com você, Davi. Eu já sei disso, Senhor. Então eu vou enfrentar esse Golias. E sabe qual é o melhor? Você queria falar? Não, cara, eu tô impressionada como que Deus pegou como que fala? Um pastor de ovelha. É. E colocou ele diante de um gigante. Às vezes a gente tem um sonho e a gente acha que esse sonho é muito grande pra gente. Exato. Sabe assim? Cara, Deus pegou, ele deu a oportunidade de um pastor de ovelha... Rejeitado pela família. Não podia sentar na mesa. Improvável. Isso. Ele ir até um campo de batalha onde tinha guerreiros e ele venceu o gigante através de Deus. Então, muitas vezes a gente olha para os nossos sonhos e a gente desiste porque a gente fala, cara, isso daqui, eu tô viajando. É muito grande para mim. Quem sou eu para isso? É. Mas é porque você tá pelo seu entendimento. Porque se você souber que foi Deus que Deus te deu essa visão, Deus colocou esse sonho no seu coração, se apropriar disso e saber que não é você que vai conquistar esse sonho, é Deus que vai te ajudar, como Deus ajudou o Davi, você não tem gigante que vai ganhar de você, né? Exato. Então, assim, Deus deu essa oportunidade de um pastor de ovelha e diante de um gigante. E talvez você sinta até hoje um pastor de ovelha que tá ali só pastoreando as ovelhas. E Deus colocou um sonho tremendo no seu coração. Vai, se joga, dá o passo, que Deus vai com você. O primeiro passo é como você fazer uma tarefa só. O primeiro passo você já sabe qual é. Então, de novo, a Bíblia não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Dentro de mim.
dentro da Bruna e dentro de vocês. O apóstolo Paulo fala, já não sou eu mais quem vivo, mas Deus vive em mim. Então quem sou eu para apoiar no meu próprio entendimento de achar, de perguntar se vai dar certo ou se não vai dar certo? Tem a ver com Deus. E nós queremos fazer a vontade de Deus. E você só vai saber se você está fazendo a vontade de Deus, você só vai saber, como a gente disse aqui, se é plano de Deus, agindo. Por isso que a oração termina com ação. Então, você percebe que você foi abençoada por Deus? Você percebe, o homem que está aí, que você foi abençoado por Deus? Então a decisão é sua. Nós vamos subir um post sobre um resumo do que a gente viveu aqui. E eu gostaria muito que você compartilhasse nas suas redes sociais e também presencialmente, se você tiver a oportunidade. Que você desse pelo menos um check de ir lá nos comentários e usasse o aviãozinho mesmo para encaminhar para alguém. Você pode ser um canal de Deus e um instrumento. Na verdade, você vai ser se você fizer isso. Você só vai saber se você fizer. Se você não fizer, você nunca vai saber. Então você tem que saber. Você tem que fazer. E nós vamos deixar a live gravada para que você possa também encaminhar para algumas pessoas. É óbvio, 55 minutos, nem todo mundo tem paciência para ouvir 55 minutos e nem tem fome para isso. Tudo bem, não chegou a hora da pessoa, mas vai chegar para pessoas que têm fome, vai chegar para pessoas que Deus quer falar através de tudo que nós liberamos aqui nessa live. Eu creio nisso e eu sei que muita gente aqui crê. Então saiba de uma coisa, ô Bruna, amanhã a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas aí quando o rei autorizou, pra gente fechar a história, quando o rei autorizou Davi ir, o rei colocou dentro de Davi, o rei Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. Davi, tome a própria armadura, deixa eu pôr o capacete de bronze na sua cabeça, deixa eu vestir você com uma couraça. E Davi deixou. Só que aí Davi falou pro rei, eu não posso andar com isso, porque eu nunca usei isso. Isso desdobra numa outra mensagem. Eu ia falar isso aí já é o devocional de amanhã. De amanhã. Mas Davi era tão fiel a Deus, tão fiel, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Que ele, no relacionamento ali com o rei, na oportunidade de se vestir com a armadura do rei, ele não aceitou, não por orgulho e por loucura, mas é porque Deus nunca me ensinou a usar isso daqui. Eu tô aqui por causa de Deus, não por causa do rei, nem por minha causa. Eu tô aqui para fazer aquilo que Deus quer que seja feito, enfrentar esse Golias. Então eu vou lutar com aquilo que Deus me ensinou. E aí foi por isso que Davi matou Golias com, vamos chamar assim na linguagem de hoje, com estilingue, com uma funda e uma pedra, onde ele atacou. Quem crê nisso, crê. Quem não crê, já tá creu em 2022. Quem crê, crê. Quem não crê, tá creu. Tá bom? Então, isso é uma escolha de vocês. Quem crê, tá aqui, ó. Tinha que ter uma hashtag. Quem crê, crê. Quem não crê, creu. Tá creu. Quem não crê, quem crê, crê. Quem não crê, tá creu, irmão. Já era, irmão. Deixa em nome de Jesus, um dia a pessoa vai crer. Então, é só Deus para fazer você crer nessa mensagem. Nós dependemos dele totalmente. Então Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra, e ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi, mas havia o quê? A fé, a confiança no Senhor. A confiança que Deus estava com ele para endireitar as veredas, para orientar, para depois falar o segundo passo, e aí você vai para o segundo sem saber o terceiro, e assim você vai. Então, talvez você tenha vários desejos dentro de você, e para te ajudar a organizar, escolha aquilo que mais queima dentro de você. Não vou falar o que mais queima no seu coração e não vou falar nem o que mais queima na sua cabeça. O que mais queima, o que mais chama atenção de todos os desejos que você tem aí na sua vida. Pega o primeiro, porque é esse que Deus quer trabalhar em cima de você. O que Deus vai fazer, nem eu e nem você sabemos. Só faz o primeiro passo. Confia no Senhor e fala para Ele, eu tô indo nessa confiança. De todo o seu coração, né? Tá aqui, ó. Não se apoie no seu próprio entendimento. Mas antes eu confio de todo o coração nessa palavra. E eu vou viver essa palavra. Eu vou viver por fé. Amém. Então, Jesus, por favor, agora é mais do que nunca contigo. Eu creio que foi um divisor de águas na vida de muitas mulheres e homens nessa sala, assim como foi da minha esposa. Foi um divisor de águas. Foi uma virada de chave para mim, foi uma virada de chave para Renato, para Ana Márcia, para Renatinha, para os Renato, para as famílias Renato, Renata, todo mundo aí que é Renato, Cecília, Tati DBO, Juju Correale. Foi um divisor de águas na vida de todos que estão aqui. Todos que estão aqui. Um beijo no coração de todo mundo
Se damos o passo errado, somos capazes de reconhecer que a vontade de Deus era outra? Se você tiver colado nele, né, Bruna? O que muda? Se dermos o passo errado, somos capazes de reconhecer que a vontade de Deus era outra? Se houver arrependimento do nosso coração, sim. Sem arrependimento, não. Então, Jesus, que o Senhor possa iluminar cada um e que assim como o Senhor fez na vida de Davi, assim como o Senhor vem fazendo na nossa vida, eu creio que o Senhor vai fazer na vida de tantos outros através desse projeto evangelístico chamado Cola na Videira, que é seu. É seu. E nós queremos desfrutar deste seu projeto. Nós aqui em Família JC. O Senhor tem feito na vida de muita gente da família JC, nós temos visto pelos testemunhos, pelos resultados na vida das pessoas, dentro do que elas estão compartilhando conosco. Mas, Senhor, tem muitas almas nessa live e neste gravado aí, nesse vídeo gravado, que chegou o momento dessa pessoa viver um romper da fé. Então, mostra para Deus que você confia nele e deixa que ele acrescenta todo o restante na sua vida, tá bom? E depois você compartilha com a gente. Ó, se a gente der o passo errado, Kimi, a sua pergunta aí, que, né, tá... Pertinente. Se a gente der o passo errado, então quer dizer que a gente vai reconhecer que não era o que Deus queria? Não, se a gente der o passo errado, a gente tem que ter certeza que Deus vai endireitar. Exato. Só isso. Não importa se é porque Deus queria ou não. Ah, eu dei esse passo e agora, nossa, as coisas estão saindo não sei o que, não como eu esperava. E daí? Porque não é mais como eu esperava. Não é sobre isso, é sobre saber que, cara, se não era vontade de Deus, eu tenho fé pra crer que ele vai endireitar. E eu precisei dar esse passo errado, né, para que ele me mostrasse algo. Amém. Para que para que nesse endireitar da vereda, eu fosse outra pessoa. É isso. Né? Ele tem um porquê a gente dar esse passo errado quando tá no plano dele. Lembre-se sempre, Davi não olhava para ele. Davi olhava para Deus. Davi não olhava para ser rei. Davi olhava para Deus. É o Espírito Santo que guiava Davi. Então tudo que Davi viveu foi guiado por Deus. Tinha a ver com Deus. E Davi errou em um momento da caminhada. Quando ele se tornou rei, Davi, por um momento de fraqueza, por um momento de ociosidade, ele mandou matar o marido de uma mulher para ficar com uma mulher. Teve um filho com essa mulher. Ele fez algo errado. Ele mandou matar. Ele foi assassino. E ainda adulterou, junto com aquela mulher. Tiveram um filho. E Deus levou esse filho. Ele pagou um preço por isso. Mas mesmo assim, Deus não abandonou Davi. Deus continuou junto com Davi, porque teve arrependimento no coração de Davi, e Deus perdoou Davi, e ele seguiu dentro do plano que Deus tinha para ele. Davi se arrependeu. Tá bom? Então quem tem ouvidos para ouvir nesta live, ouça em nome de Jesus. Deus te abençoe. E vai lá no post agora, pessoal. Tô subindo agora, tá bom? Beijo no coração de vocês e compartilhe a live também. Tamo junto, colado na videira. Até amanhã às 8h15. Um beijo no seu coração, viu? Um beijo no seu coração. Tchau, filhinha linda. Um beijo no seu coração, minha lindinha. Daqui a pouco é ela que vai estar aqui comunicando a palavra. Tchau, gente. Fiquem com Deus.